para começar. Então, a aula de hoje é sobre moradia. Por que moradia pode ser um tema para estudo não só da geografia, mas da história também? Eu já falei para vocês várias vezes que os historiadores, eles trabalham como um detetive. Eles vão buscando pistas, e essas pistas, para tentar reconstituir o que aconteceu no passado, são chamadas de fontes históricas. Hoje, nós consideramos fontes históricas todas as coisas que os seres humanos produziram no período em que você quer estudar. Então, se você quer estudar, por exemplo, história romana no século I, você vai usar de fonte histórica todas as coisas que produziram em Roma no século I e que sobreviveram até os dias de hoje, certo? E aí existem várias formas de você estudar essas coisas, esses objetos, pode ser objetos ou pode não ser objetos. Se for objeto, a gente chama de cultura material, se não for objeto, a gente chama de cultura imaterial. Geralmente, para civilizações mais antigas, quem encontra a cultura material, cataloga, estuda e depois passa para o historiador são os arqueólogos. Então, o arqueólogo é aquele que trabalha em escavações recolhendo esses materiais, cultura material, histórica, e, né, trabalhando as fontes para que os historiadores consigam utilizá-las para reconstruir o que aconteceu no passado. Tudo isso que eu estou falando agora é aquilo que a gente aprendeu já esse ano inteiro. E, sendo assim, se fonte histórica é toda e qualquer coisa que o ser humano produz em um período em que você quer estudar, nós podemos considerar as formas de moradia e habitação como fontes históricas. Por quê? Porque as formas como as pessoas vivem e moram estão diretamente ligadas aos contextos sociais em que elas vivem. Então, por exemplo, hoje aqui eu vou falar de 4 tipos, e aí depois que eu explicar os 4 tipos, eu vou falar para vocês qual o trabalho que vocês vão fazer para a mostra cultural. Nós vamos fazer uma mostra cultural, a gente ainda não sabe a data exata que a gente vai postar, em mural, como que vai ser a publicação, e todos vocês terão que fazer esse trabalho valendo nota, tá? Tem que fazer, não tem solução. Então, primeiro, eu vou explicar a questão das moradias, depois eu vou falar o que é o trabalho e o que vocês têm que entregar hoje no Google Sala de Aula para mim, tá? Então, voltando para a questão das moradias, sempre que nós formos olhar para uma moradia de alguma civilização, de alguma sociedade num período, nós temos que tentar relacionar isso com as formas de vida, com o contexto político. Lembra que eu falei que o historiador é um detetive, então quando a gente vai olhar para alguma coisa, a gente tem que fazer perguntas para essa fonte histórica. A gente tem que tentar relacionar ela com outras fontes históricas, né? Porque o historiador, ele não pode pegar só uma fonte histórica, só uma coisa do passado, então essa caneta. E aí eu vou concluir tudo sobre a sociedade do século XXI a partir dessa caneta. Não, eu tenho que comparar essa fonte histórica, caneta, com outras fontes históricas. Por exemplo, a TV, o que passava na TV, vídeos, livros, jornais, etc., para tentar chegar a algo mais perto do possível, né, do que teria sido o passado. Lembrando sempre que a história é uma interpretação, a gente não tem máquina no tempo, então não tem como a gente voltar no passado e ver o que aconteceu de verdade, a gente interpreta, né, nós do século XXI vamos ter um olhar para o que aconteceu no passado que é específico nosso. Os historiadores do século XX, do século XIX, vão ver de outras formas as coisas que aconteceram no passado, e assim vai. Enfim, então, pensando as moradias como fontes históricas. Vou começar falando de uma moradia antiga, do período medieval, que são os castelos. Imaginem um castelo na cabeça de vocês, aquele castelo de princesa, de príncipe lá tradicional. Por que que o castelo é daquela forma? Por que que a nobreza e as classes sociais mais ricas vivem naquele tipo de construção no período medieval? Primeiro, um castelo, eu vou pôr aqui uma imagem para mostrar. Peraí, eu já compartilho a tela. Peraí. Primeiro, um castelo ele é feito de pedra, certo? Então, se ele é feito de pedra, isso mostra para nós que não existia, por exemplo, o uso dos tijolinhos, cimento, como nós usamos hoje em dia. É diferente, certo? Então, já mostra aí uma configuração social diferente. Agora, peraí. Deixa eu compartilhar aqui. Agora, não é só isso, né, que nós conseguimos compreender dessa sociedade se a gente vê o castelo, que é a moradia deles, né? Então, aqui, por exemplo, esse castelo aqui, ó. Esse castelo aqui, ele fica na Holanda.
que a gente percebe? Primeiro, os castelos, eles têm sempre um buraco em volta deles, que eles enchem com água, que a gente chama de fosso. Fora isso, tem sempre essas torres muito altas, que tem essas pequenas janelinhas aqui, onde geralmente ficam arqueiros, para poder proteger, porque o arqueiro, ele consegue alcançar a flecha de longe. Então, se tiver um inimigo lá longe, vindo, ele tá no alto, ele consegue enxergar, ele consegue atirar a flecha. E ele tem essas pontes aqui para passar, torres altas e muros muito altos. Ou seja, o que essa moradia demonstra para nós sobre o período medieval? Que essa era uma época em que existia muitas disputas, muitas guerras. Então, aonde você vivia, sendo um nobre, sendo uma pessoa importante, etc., precisava ser um local fortificado, um local que oferecesse proteção. Então, essa é uma característica. Nossa Senhora. Peraí que tá tocando meu interfone, Senhor Jesus. Deus abençoe.